Eu vou suspender os trabalhos. Eu gostaria que o Molina pudesse adentrar para poder falar com a gente. Né? Então, recomposto as comissões permanentes, suspendo os trabalhos regimentalmente por 15 minutos. Os trabalhos estão suspensos por 15 minutos. Alô, você tá bom? A semana passada nós iríamos receber o superintendente do Instituto, Antônio Carlos Molina. Houve um problema, o Molina não pôde comparecer, então hoje ele comparece para esclarecer alguns assuntos relacionados ao Instituto. Obrigado pela presença, Molina. A convite do Dr. Marcos, eu estou presente aqui para prestar alguns esclarecimentos a respeito do Instituto de Previdência. Eu gostaria que vocês fizessem as assertivas aí a falar o que é que vocês querem saber a respeito. Toninho, eu convidei você para vir aqui à tribuna e assumir a tribuna para que você esclareça a situação econômica real do Instituto e bem como o problema do repasse que não foi feito pela Prefeitura e quais os motivos que levaram a não ter essa realização dos repasses. Tá? Mas primeiro eu gostaria que você falasse da saúde financeira do seu Instituto. O nobre Edil, o Instituto de Previdência, eu vou contar desde o início. Quando eu assumi, tinha R$639 mil em caixa. Hoje, atualmente, tem 2 planos, um financeiro e um previdenciário. O financeiro é o plano mais antigo, que é o que está com dificuldade. Ele tem 126 milhões em caixa. O outro faz 4 anos que iniciamos, que é o plano previdenciário, que só vai ocorrer aposentadorias daqui 15, 20 anos. Ocorreu uma, porque um professor da FAI completou 70 anos, aposentou por... agora passou para 75, certo? Ainda não. Então, já está. Então ele aposentou, mas o valor da aposentadoria dele, a FAI está cobrindo a metade, das 694. Então hoje, atualmente, nós temos 126 milhões num plano e 10 milhões e 300 no outro, que é esse novo aí, que não tem despesa. O que ocorre no plano financeiro é que a massa envelhecida, está ocorrendo muitas aposentadorias e tem que ter um aporte. E esse aporte o prefeito está deixando de mandar por falta de recurso. Quanto a isso, quem deveria esclarecer vocês chamarem aqui seria ele, para falar como e quando ele vai pagar ou por que ele não está pagando. O que ele informa é que não tem recurso. E eu estou fazendo as cobranças. Veio um projeto para a Câmara, certo? Que a nobre vereadora Helenice pediu sobrestamento, e isso daí veio causar um problema, porque a gente queria solucionar o mais breve possível, não estaria no pé que está, porque ele aproveitou a oportunidade de ficar devendo mais para parcelar uma vez só. Esse parcelamento é normal. Quando a Prefeitura criou o Fundo de Previdência, ela devia para a Previdência Social, só que a Previdência parcelou em 20 anos, ela terminou faz 2 anos para pagar. Ela terminou há 2 anos atrás para pagar. A senhora foi vice-prefeita, deve lembrar que na ocasião tinha esse débito com o INSS. Então, esse aqui é um débito, é um gasto que não vai ser hoje só, ele vai ser contínuo. Se você tiver o dinheiro entrando, os aportes entrando, você tem condições de elevar o dinheiro e ele um montante crescendo cada vez mais. Agora, se faltando esse aporte, ele cai num déficit. Por quê? Nós temos uma repartição simples. Você paga a contribuição e eu vou pagar o benefício. Se o benefício for maior que a contribuição, você tem que ter esse aporte para regularizar a situação. Então, hoje, atualmente, o déficit está em torno de 16 milhões. Vai para mais. Até o final do ano, um projeto não está aqui, ele está na tranquilidade de continuar a dever, aumentar para parcelar. O parcelamento é 60 meses. Esse parcelamento, ele passa pelo Ministério da Previdência.
eu não posso fazer um parcelamento sem que haja um devedor, um garantidor de pagamento da dívida. E perante a mim, a prefeitura não é. Perante ao Ministério da Previdência, ela não é. O que é? Vai ter que pegar uma parcela do fundo de participação do município para pagar esse débito. Quer dizer, já vai chegar no mês, eu não vou cobrar do prefeito, não vou cobrar da prefeitura. Isso daí vai vir direto da Previdência para o fundo. Então essa é a situação. É caótica? Ainda não, mas poderá ser. Nós estamos tendo uma aposentadoria na média de 6, 7 por mês. No ano, dá 80, 70 aposentadoria. Qual você sabe o valor? O valor é grande. E sorte ainda, que tem 100 e poucas aposentadorias, que são aposentadorias especiais e não estão sendo concedidas. Eles estão entrando na justiça. Alguns estão ganhando, outros não. Então o déficit seria maior. Então a situação é essa daí. Nós não podemos deixar de ter um aporte, porque esse aporte vai garantir. Se eu tivesse 200 milhões hoje, eu não estaria preocupado. Esses 200 milhões, a aplicação praticamente estava dando quase para cobrir. Esse mês, por exemplo, passou, a aplicação foi mal. Deu 1.300, 1.300.000. Tem mês que não dá. Dá menos. Mas isso daí nós estamos capitalizando, porque desde que nós começamos nós estamos aumentando o dinheiro. Só que nós chegamos agora numa situação que o plano financeiro eu não posso mexer nele. Ele foi blindado. Ele tem que ser alimentado. Porque a hora que ele tiver a situação acomodada, equilibrada, você não vai precisar mais. Mas isso vai levar uns 5, 7, 8, 10 anos, que também tem a curvatura ao contrário. O número de aposentadoria está aumentando. Eu estou com 840 aposentados. Eu não tenho 1.300 ativos. E realmente a aposentadoria, você tem que ter 3 por 1. 1 recebendo, 3 pagando, contribuindo. Isso não vai ocorrer. O outro plano que está iniciando, esse vai indo com saúde, esse vai indo bem. Porque quando se criou o fundo, também não se deu o suporte necessário. Tanto é que ele chegou em 2003, o próprio Tribunal de Contas começou a pressionar, precisou mudar. Quando chegou agora em 2010, 2011, que nós fizemos a alteração, fizemos os 2 planos de segregação de massa, não tinha condições da prefeitura aportar 48% de uma folha de pagamento dos ativos por mês. Então a situação, no momento, não está caótica, mas pode vir a ser caótica. E pode não durar muito, desde que não haja aquele aporte necessário que deveria ter sido feito desde 1992 e que não foi feito. Quando se criou o Instituto em 2003, certo? Também deveria ter tido um aporte, não teve. O que passaram na minha mão em 2003 foi R$639 mil que tinha vindo do Comprev, no Ministério da Previdência. Hoje, eu paguei em torno de... Deixa eu lembrar um pouquinho aqui, porque tem número que eu não lembro mais. Até agora, em valor de benefício de aposentadoria, eu paguei 213 milhões. É brincadeira? São 13 anos. Só que agora que está aumentando, você não está tendo condições de cobrir. Por quê? A contribuição está sendo inferior ao que está sendo pago de benefício. Então, em resumo, é essa a situação do Instituto, não tem outra. O que foi criado na segregação de massa, que foi separado, então, beleza, o outro. O outro está com 4 anos, está com 10 milhões, certo? Tem 370 pessoas pagando e um aposentado, ganhando 1.500 por mês, metade de quem está cobrindo é a própria FAI. Agora, o problema é o previdenciário. O previdenciário financeiro.
O financeiro que é o problema, porque desde o início não foram feitos os deveres que deviam ter sido feitos. E está chegando um momento que quem está assumindo tem que assumir de uma vez. É aquilo, a prestação é continuada. Ela não é, eu vou pagar até amanhã e para. Ela vai. Ela vai chegar uma hora que ela vai parar, a hora que ela tiver o equilíbrio. Aí você tem um caixa, com esse caixa você tem condições de ir pagando aqueles que estão. Hoje está isso daí. Por que é que está tendo esse déficit? Por causa dessa razão. Paga-se mais e recebe-se menos. E isso não pode continuar. Por isso que foi feito aquele projeto, foi mandado, vai ter que vir novamente. Inclusive tem outras alterações que a gente vai ter que ser feito. Porque quando se criou, não tinha caixa nenhum. Criou um aporte muito alto. 45% da diferença do que vem do Comprev e que está pagando a folha de pagamento. Vai chegar uma hora que a prefeitura não tem condições de pagar. Nem o aporte e nem a repartição simples. E agora, mais a parcela que vai ter que pagar. Que você vai ter que parcelar. Pois não? Toninho, posso? Hoje, a participação da prefeitura, esse aporte, seria de quanto mensal? O aporte está aumentando mês a mês. Não, mas mais ou menos uma média de 1,5 milhão. Hoje está 1.100.000. 1.100.000. Amanhã, a semana que vem, o mês que vem, aposentou 3. Aumenta. Vai 1.102.000. Tá. E a parcela, se ele não está conseguindo pagar esse 1.100.000, a parcela da dívida que já tem hoje já vai girar em torno de 300 a 350 mil reais por mês. Então, é aquilo que a gente vem falando, o negócio é sério, não é brincadeira. A gente sabe que hoje não é um problema só do município, a gente sabe que cada servidor ele contribui com um percentual, e esse percentual na Previdência Social a gente sabe que não fecha os números, né? E aqui vai ser muito difícil fechar. Mesmo com todo o trabalho, não estou falando do trabalho do Instituto, tá? Eu estou falando de números reais. Porque se um servidor contribui durante 30 anos e depois recebe durante 20, esse número não vai fechar nunca, né? Então, a minha preocupação é o seguinte: nós já tivemos em 2006 um problema muito sério que foi trazer... Tivemos vários problemas, desde 92 da criação, depois vários prefeitos não fazeram o aporte que deveria ser feito, depois em 2006, na hora que veio mais uma massa sem nunca ter contribuído para o Instituto, e depois nós tivemos em 2012 reparcelando isso daí para mais 70 anos, quer dizer, a dívida nossa nós só estamos dividindo e empurrando. A minha preocupação muito séria é o que você falou, agora já está se falando em diminuir a quantidade daqui a pouco, porque a prefeitura não vai dar conta. Que isso no futuro logo você já está enxergando isso, você que mexe com os números. Então, eu vejo uma situação muito crítica, muito caótica. A gente sabe que já tem prefeituras buscando que isso vá para os 54% do que a prefeitura tem que gastar, que não pode ultrapassar, já estão buscando isso junto com o governo estadual e federal. Então, a situação do servidor público é muito séria. E se a gente não repensar isso daí, aquelas criações de cargos que foi passado nesse mandato nosso, muitos cargos em comissão, vão ajudar a implodir isso. Então, eu peço a seriedade das pessoas na hora das criações de cargos, porque isso há incorporações, isso é sério no impacto no Fundo de Previdência, porque tem pessoas que ganham cargos como prêmio por puxar saco, por fazer as coisas, por fazer campanha para vereadores, e depois, o que acontece? Eles contribuem 5, 10 anos e levam o salário integral para a aposentadoria. Isso é um roubo para o nosso Fundo de Previdência. Então, a seriedade junta tudo isso, porque isso vai ficar, e o próximo mandato já vai pegar, nós já vamos pegar agora, que vai vir para nós, como a gente está acabando de falar, para aceitar um parcelamento. Se eu não pago 1 milhão, eu vou pagar 1.300.000, 1.400.000, então quer dizer, é sério, e a gente tem que pensar muito nisso, né, Toninho? João, você não pode se esquecer que o parcelamento não será pago por nós. Ele já vem do Fundo de Participação do Município. Ele já vai ficar com essa parcela sem vir para cá para ele detonar outra coisa. Mas saiu do município, né, Toninho? Do dinheiro que vinha para o município. Ele já vem lá porque ele quer uma garantia. Sem essa garantia, ele não faz o Não, para o servidor isso é muito bom.
Não estou falando que é ruim. Não é para o servidor. Entendeu? É melhor para o Instituto. Entendeu? Não, para o Instituto, que vai ter sua garantia. Agora, é aquilo que eu falo, e vinha falando na criação dos cargos. Às vezes algumas pessoas estão preocupadas. O João Henrique veio do sindicato, ele está preocupado com a criação de cargo. Não. A hora que esse fundo de participação for retido na fonte e mandado para o Instituto, é a população que vai ter menos dinheiro para ser investido. Então isso é sério. Eu espero que isso seja visto com muito carinho, porque não foi visto até hoje. Eu gostaria de uma parte. De forma alguma, eu fui em momento nenhum contra o parcelamento. Naquele momento, eu pedi sobrestamento por 120 dias, para que a gente pudesse estudar a forma como estava vindo o parcelamento. E tínhamos já discutido, alguns vereadores, com o prefeito, no gabinete do prefeito, que faríamos sim o parcelamento, desde que ele pudesse também ceder, de certa forma, que esse parcelamento não tivesse direito a 4 parcelamentos consecutivos, porque não saberíamos como isso poderia ser utilizado dentro do Executivo. Então, ninguém foi contra parcelar, não, senhor Antônio. Só que eu pedi estudos sobre a forma com que ele estava induzindo e colocando aqui para casa votar. E, diante disso, ele retirou o projeto. Então, não foi a vereadora que está prejudicando o município de forma alguma. A vereadora veio aqui, sim, muito mais pensando no município do que você possa imaginar. E num pensamento muito próximo do que o João Henrique está dizendo. Eu tenho só medo de que todos os nossos impostos, que é recolhido pelo nosso município, que é impostos que são recolhidos para serem retribuídos em forma de serviço e garantias que a Constituição dá de saúde, educação, esporte e mais coisas, eu tenho muito medo de, num futuro muito próximo, toda a nossa receita, ou a grande parte da nossa receita, está comprometida com o fundo. Então, é pensando em São João e também no servidor público que eu pedi sobrestamento para que pudesse ser melhor estudado. Então, me desculpe, aqui não tem ninguém contra e nem querendo parcelamento. Eu só gostaria de deixar isso muito claro para a sociedade, e principalmente para a sociedade, para os munícipes, que a minha preocupação maior está que nesse futuro muito próximo, eu tenho medo de que a receita que é paga pelos munícipes não possa estar sendo revertida naquilo que a gente vai ter de necessidade para aqueles que mais precisam. E tem mais, eu entreguei um projeto aqui de lei pedindo que o Executivo estabelecesse o número, o percentual mínimo de servidores a ocuparem cargos em comissão, justamente para não ocorrer o que o João Henrique disse aqui agora. Até agora ela não me respondeu. E isso é obrigatoriedade estabelecida pela Constituição Federal. Eu esperei o prazo. O Executivo não me respondeu. Eu entrei ao mês no Ministério Público e espero que o Ministério Público faça com que o município estabeleça esse percentual mínimo para que mais essa torneira não fique aberta, porque futuramente a gente possa pagar por ela. Quanto a isso, eu não posso manifestar. Estou manifestando a respeito do Instituto de Previdência. Administrativamente dele, problema que é, outras coisas. O que eu posso dizer é o seguinte, se você, isso é a matemática, é simples, se você não tirar dinheiro e só deixar capitalizar, ele vai indo para frente. Se você não participa e você tira dali, o que ele vai acontecer? Agora, essa situação não é de hoje, não. Porque quando foi em 92, foi mudado com que a situação estava pior, não tinha condições de aplicar nada no município, porque a folha de pagamento estava mais de 70%. Então, houve alguma coisa que houve alterações. Agora, quanto ao Instituto, o que eu estou esclarecendo, a situação dele é essa. Vai piorar? Vai, se você não tiver a contribuição. Isso daí é uma coisa que assumiu já anteriormente. Eu já falei a respeito, ele foi um dos próximos desses planos. Desde a criação do primeiro, do fundo, do segundo, e esse que foi feito agora, que foi para aliviar a própria prefeitura. Porque ela não teria condições de pagar 48% da folha de ativo.
Se a folha de ativo é 5 milhões, ela teria que dar 2.200. Então, chegou-se mais ou menos na mesma situação. Agora, é necessário que você faça esse parcelamento, senão daqui a pouco vai ficar pior. O que vai acontecer? Vai cortar o CRP. Aí não vem dinheiro nenhum mesmo. Você está entendendo? Então a gente está procurando sanar o problema da forma que nós podemos sanar. Porque mágico, Jesus Cristo, ninguém é. Problema, eu vejo daqui para frente. Você pensa que eu não estou vendo? Dia a dia. Se Deus quiser, se Deus me permitir, eu vou até 2018. Depois não quero saber mais. Falaram que até o 2018 terminava, né? Não sei se foi o João Henrique que andou falando. Até 2018 terminava, eu acho que não. Mas a situação é fogo. Não vou falar para você, não, é fácil. Estou falando a realidade. O fundo é esse. Hoje ele tem 126 milhões capitalizados, que não é o suficiente. Não é o suficiente. Nós temos uma folha de pagamento de aposentador, sabe de quanto? De 3 milhões por mês. É 3 milhões por mês a folha de aposentado. A contribuição está em torno de 2.100. Eu tenho um déficit de 970, 900 e pouco. Quem tem que pagar? A prefeitura. Toninho, desculpa te cortar. É o João Henrique aqui. João Henrique. Que eu falei que 2018 terminava o quê? Desculpa, só para mim até me ter... Não, nunca eu falei isso. Eu falo o que eu venho falando, que eu já falei, tá? O que é? Que a situação do Instituto, tá? Nos próximos anos, tá? Ela vai ficar muito mais difícil se não tiver o aporte e vai se acabando o dinheiro para coisar se não tiver o aporte. E não acabar o Instituto. Para te falar uma coisa, é o seguinte, o aporte pode cessar. Tá? Porque nós estamos numa repartição simples. Faltou, paga. Porque se você for pagar o aporte mais a repartição simples, mais a coisa, você não tem condições. Por quê? Porque esse dinheiro só vai crescendo. Você não vai mexer nele. Você entendeu qual é o negócio? O pouco que entrar no mês e você não tirou, ele tem mais a rentabilidade do mês. Ele vai subindo. Só que a rentabilidade acaba nunca rendendo o que depois se dá de aumento. Né? Então, o que acontece? Sempre vai ter um déficit. Né? E se não houver o aporte, eu vejo uma situação muito complicada para frente. Eu vejo que se você não consegue... O aporte... Agora, a preocupação da Helenice, que até a gente discutiu com alguns vereadores, o que foi? Se já fez o reparcelamento que faltava, eu acho que 20 e poucos anos para 70 e poucos, tá? Eu não tenho o número exato que eu não lembro agora, mas acho que é mais ou menos isso, você pode até me corrigir se eu estiver errado. Qual reparcelamento? Quando foi refeito, dividido em duas massas... Não, já vinha com 75 anos. O outro já era com... O outro era pior ainda, o outro era 75. E aí você faz o reparcelamento, começa a pagar, igual você falou, em torno de 1 milhão e 100, aí você divide uma dívida que vai dar mais 300 mil reais por mês, e aí o que é Helenice que a gente discutiu aqui? Aí ele podendo reparcelar 4 vezes a dívida, né, que estava na lei. Posso falar uma coisa? Pois não, eu quero... A Câmara tinha todo o direito de proceder a emenda nisso daí. Porque não mexia com problema financeiro, de dinheiro para lá e para cá. Mas foi isso. Era só fazer uma emenda. O prefeito não aceitou. Ele não aceitou e tirou, Toninho. Quem não aceitou foi o executivo. Não entra em discussão política, pelo amor de Deus. Não é discussão política, é dissolução. É dissolução. Agora, o que acontece? É dissolução para o fundo. Olha aqui. A FAI fez 3 parcelamentos. Tá? Ela fez um. Ela não aguentou, não tinha condições, ela não estava pagando algumas coisas lá, ela fez outro. Não agora, estou falando na época do Valdemir. Certo? Aí passado menos de um ano ela fez outro. Ela até terminou os 2 agora, está devendo um só. Quem foi o aval da FAI? O aval da FAI é a prefeitura. A prefeitura, quando nós fizemos foi lá para Brasília, garantidor da dívida, a prefeitura. Então agora, a prefeitura não pode garantir uma dívida dela mesmo. Ela vai garantir através do quê? Através do fundo de participação do município, que é uma destinação de um dinheiro que vem de lá. Eles já estão pegando o dinheiro para jogar para a Previdência. É isso aí. Não deixe de falar que esse dinheiro pode faltar para alguma outra coisa, como já vinha sendo faltando lá em 92. Quando foi feitas as alterações foram feitas. Por que é que foi feito o fundo em 1992?
Por quê? Porque o que estava pagando para o INPS não aguentava. Fez um fundo, um absurdo. 10% da prefeitura, 8% do servidor. Quando é que ia criar um fundo com a contribuição dessa, gente? E outra, já aposentou 2, 3 ou 4. Então, Toninho, você há de convir que essa questão do aporte é uma prioridade. É prioridade. Então, isso que eu quero só dizer, que a questão do aporte é uma prioridade que o executivo não pode deixar de pagar. Na hora que ele deixa de pagar, vira essa bola de neve que aconteceu agora. Nós já estamos devendo do ano passado, estamos devendo desse ano. Então, isso é uma questão administrativa que o prefeito que decide onde ele quer pagar. Se ele entendeu, do ano passado e esse ano, que ele devia usar o recurso para outras coisas e largar o fundo, é uma questão dele, não é dos vereadores. Só isso que eu quero deixar. É a mesma coisa, eu estou cobrando. Alega que não tem dinheiro, vou fazer o quê? Mandamos o projeto. Agora tem que mandar um outro projeto. Inclusive, com essas alterações que estou falando. Porque quando se fez o projeto, criou-se uma coisa que não estava alta. O que era? A repartição simples. Tinha menos pessoas aposentadas. Tá? Aí quando começa a aposentar mais gente e a massa, a contribuição diminuiu. Então você recebe menos contribuição e paga mais. Só que se você tivesse o dinheiro capitalizado desde o começo, não estava tendo esse problema. O que é? A Previdência está nessa situação porque roubaram tudo. Tá? A Previdência, se tivesse deixado ela certinha, ela não estaria dando esse caos, esse problema que ela está dando. O que aconteceu? Meteram a mão e sumiram com o dinheiro. Usaram dinheiro para outras coisas. Usaram para a Transamazônica, para várias coisas aí. Não foi só na época desse governo agora, não. Foi na época do governo militar também. Criou-se no NPS aposentadoria para quem nunca contribuiu. Você completava 60 anos, arranjava uma pessoa para assinar e aposentava. Gente, isso tinha que acabar, tem que acabar. A situação não tem condições. Aqui no nosso instituto não tem isso daí. Nós procuramos fazer as coisas certinhas, de acordo com o que é, certo? Agora necessitamos do quê? Contribuição. Porque sem a contribuição, eu não posso diminuir o capital meu que foi brindado. A lei está aí determinando isso. Toninho. Quando brindou, tinha 70 milhões. Toninho, Claudinho, boa noite. Essa sugestão de voltar o projeto para a Câmara, com as sugestões que você disse, você já conversou com o prefeito? Já, várias vezes. Então por que não veio ainda? Me pergunta para mim. Podemos pedir para ele mandar? Pode pedir. Toninho, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Nesse últimos legislatura de 4 anos, qual que foi o valor do aporte que o prefeito realizou? O senhor tem ciência disso? Quanto que foi feito do Instituto? Qual foi o aporte? Qual valores? Total de valores. O ano passado ele não fez, esse ano não fez? Os 2 primeiros anos foi feito. O ano passado ele deixou 5 meses sem fazer. Então, mas o total... Até agora aportou em torno de 26 milhões. 26 milhões ele aportou. Na gestão passada, o senhor tem ciência de quando foi feito o aporte? Do aporte? Isso. Na época de quem que era? Do Nelson. Toninho, o microfone, por favor. O senhor pode usar o microfone, por favor? Foi menor. Foi menor. Eu não posso dizer, afirmar taxativamente quanto é que foi. Então, na gestão do Nelson do Vanderlei foi 26 milhões, na gestão do Nelson foi menor. Na gestão do Laerte, o senhor tem ciência